tenho que falar com quem fez a ordem de culto para nunca mais me botar para pregar depois que o irmão Renato canta, porque eu já chego aqui com vontade de chorar. Aí complica demais. Acho que isso aqui vai ser pouca água assim. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Hoje de manhã eu estive na congregação do Sertão do Carangola. Trouxe a palavra lá durante a manhã. Foi um momento muito bom, um momento muito abençoador. E agora eu tenho a oportunidade de trazer a mensagem aqui na CIB, hoje à noite. Eu fiz uma viagem no final do ano, para o início desse ano. Eu fui visitar a minha irmã nos Estados Unidos. E por diversas vezes eu conversei com meu cunhado sobre justiça. Porque os Estados Unidos é um país que diz que lá eles são justos, lá eles... É meio utópico, para quem está no Brasil, parece. E por diversas vezes, conversando sobre justiça com meu cunhado, eu trouxe uma bagagem para o Brasil e nessa bagagem muitas dúvidas sobre como a justiça se encaixa na nossa vida hoje em dia, como essa justiça que a gente vive se enquadra nessa justiça que Deus estende a nós. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos 3 para a gente descobrir, para a gente discutir junto sobre a justiça. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu diria que é a obra da justiça. E essa semana lá no Seminário do Sul, que é o seminário onde eu faço faculdade, foi a Semana Teológica. É uma conferência que acontece todos os anos, exatamente no mesmo período do aniversário da cidade de Petrópolis. Porque, coincidentemente, é quando o seminário faz aniversário. Então, é uma semana toda teológica, com palestras, com pessoas famosas, com palestrantes reconhecidos nacionalmente. E foi um momento muito bom, porque essa palestra não é aberta só para seminaristas, como eu, mas ela também é aberta para qualquer pessoa que queira participar. E nesse momento foi muito legal, essa semana foi muito boa, porque o pastor Frederico Antunes, da Igreja Memorial de Macaé, que esteve pregando aqui 1º de maio, ano passado, se eu não me engano, no aniversário da nossa igreja, ele ficou comigo durante essa semana e para mim é um momento muito especial. Assim como um estudante de medicina acompanha um médico para aprender, assim como um estudante de enfermagem acompanha um enfermeiro para aprender, eu, como seminarista, tento aproveitar ao máximo meu momento perto de pastores para poder aprender. E essa semana com meu tio Fred, lá no apartamento, foi muito bom porque a gente pôde discutir sobre bastante coisa. E uma dessas coisas foi justiça. Eu perguntei para ele, eu chamo ele de tio Fred, tá, gente? Me desculpa, ele é pastor, mas ele, antes disso, é meu tio. Primo, mas eu chamo de tio por causa da idade. E eu perguntei para ele, tio, o que é justiça? Porque a minha percepção de justiça que nós vivemos hoje aqui é quando alguém comete algum crime e, de alguma forma, o Estado pune essa pessoa que cometeu esse crime. E eu fiquei pensando, às vezes isso parece mais que uma vingança do que... E como é que é isso? É vingança, é justiça? Como que Deus pode se enquadrar nessa justiça? Como a gente se enquadra nessa justiça que Deus estende para a gente? E lá em Romanos 3, a partir do versículo 9, a gente lê assim. Versículo 9, Romanos 3. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A justiça por meio da fé.
Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos gentios? Ele não é também o Deus... versículo 29, gente. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque nesse momento podemos abrir a Tua palavra, podemos ler e podemos juntos louvar e cultuar o Teu nome. Que nesse momento não seja seminarista Pedro falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, Pai. Que o Senhor tire qualquer tipo de distração, tanto na minha vida, quanto na vida de todos esses que me ousam. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Justiça de Deus. Eu queria já adiantar, como os jovens falam, dar um spoiler, que a justiça é cega, a de Deus. A justiça de Deus, ela não vê raça, ela não vê poder, ela não vê o quão você tem de dinheiro, conta bancária, ela não vê nada. A justiça de Deus é cega e ela estende a todo mundo. Deus não quer saber quem você é, Ele quer te salvar. E conversando sobre justiça, eu perguntei para o tio Fred e ele me deu uma orientação muito profunda sobre justiça no Antigo Testamento, falando sobre a justiça em hebraico e a justiça no Novo Testamento, a justiça em grego. O que essa palavra significa? No Antigo Testamento, a raiz da palavra, ela mostra que justiça é uma coisa certa, é uma coisa boa. Então, quando eu estou justo, quando eu estou certo, quando eu estou bom. Por exemplo, a guerra. Quando o povo de Deus entrava em uma guerra e perdia essa guerra, esse povo de Deus, de alguma forma, não estava certo. De alguma forma, estava errado. Ou seja, injusto. O povo de Deus precisava recorrer à justiça de Deus para que ganhasse a guerra. Outro exemplo são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos faziam a lei. E nós não, o povo de Deus naquela época devia cumprir a lei para se achar justo perante a lei. Se achar justo perante Deus. Quem não cumprisse a lei não era justo. Essa é a ideia de justiça no Antigo Testamento. O que é justo é bom, é certo. No Novo Testamento, essa ideia muda um pouco. Porque em Romanos 3, Paulo já fala que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Então não tem como nós sermos justos. Não tem como nós sermos justos. Porque todos nós pecamos. Por exemplo, quando um homem olha para uma mulher, ele já está adulterando, ele não precisa cometer isso. Quando o homem xinga alguém no seu pensamento, ele não precisa de fato executar alguma coisa contra essa pessoa. Só o fato dele já estar pensando alguma coisa contra essa pessoa, ele já está pecando. Então todos nós estamos numa mesma linha, cortados por baixo. Todos nós somos pecadores, ninguém é justo. Pensando nisso, como pode a justiça de Deus, então, se enquadrar na nossa